E ela fala assim: ah, mas eu estou com dor aqui, estou com dor ali. E chegar aos 80 anos com alguma dor é uma bênção, né? É uma bênção. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Ela tem sido uma boa crente. A minha mãe é uma pessoa de oração, uma boa crente. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipse. Nós estamos fazendo estudos no livro de Apocalipse, mas não é um estudo necessariamente teológico. Nós estamos estudando o livro, mas procurando fazer de uma forma aplicada, aplicando alguns princípios na nossa vida cristã prática. Quando a gente estuda no seminário, o assunto é abordado de maneira diferente. Mas aqui, com a graça de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Nós vamos pensar hoje sobre uma igreja em tormento. Uma igreja em tormento. Esmirna, uma igreja em tormento. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Diz assim então o texto: E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O versículo 11 é um versículo crucial para o entendimento dessa carta e das demais cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nós vamos orar então e pensar sobre este tema. Esmirna, uma igreja em tormento. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entendemos que o propósito do livro de Apocalipse é revelar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último. Ele deu início à história e Ele dará o fim à história. Ele criou todas as coisas, todas as coisas foram criadas por meio dEle. O Senhor Jesus Cristo está presente na história, Ele esteve presente na história, Ele está presente nas nossas vidas. Hoje Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus, e haverá um dia em que cada um de nós prestará contas de tudo que faz e não faz a Ele, no tribunal de Cristo, uma vez que já temos entregue as nossas vidas ao Senhor Jesus, para a nossa salvação. E, na verdade, nós esperamos por este dia, quando estivermos frente a frente com o Senhor, naquilo que a Bíblia chama de bema, no tribunal de Cristo, para aí então prestarmos contas das nossas obras ao Senhor, para então, em seguida, participarmos das bodas do Cordeiro, daquele casamento que o Senhor já profetizou que haverá, aquela grande festa, quando de fato a igreja do Senhor Jesus, composta por todos os crentes, no sentido místico, se casará com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E a tua palavra nos diz, de maneira ilustrativa, que haverá festa no céu, porque o Senhor veio buscar a noiva, a igreja, para se casar com ela. Nós agradecemos ao Senhor por todas essas promessas. Elas são motivadoras, elas nos dão esperança, elas garantem para nós que nós não fomos deixados neste mundo para vivermos à deriva. Nós temos um comandante, nós temos um Senhor a quem prestamos contas. E um dia nós prestaremos essas contas. Agradecemos por tuas promessas, por seu amor, por sua graça e misericórdia para com cada um de nós.
Nós oramos nesse momento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esmirna, uma igreja em tormento. Nós queremos fazer um comentário sobre a igreja de Esmirna e, ao mesmo tempo, fazemos um comentário sobre a cidade de Esmirna, porque as duas, tanto a cidade de Esmirna como a igreja de Esmirna, nos trazem ensinamentos interessantes. Nós poderíamos começar dizendo que a cidade de Esmirna era uma cidade muito bonita, era uma cidade bela, onde os cristãos foram perseguidos. A cidade de Esmirna era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade culta, era uma cidade marcada por muita música. Então veja, era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade culta, mas também era uma cidade dissoluta, era uma cidade que estava profundamente envolvida com o pecado. Era uma cidade muito dedicada também ao Império Romano. Na verdade, a cidade de Esmirna, ela era uma cidade muito parecida com as grandes cidades hoje no nosso país. A maioria das nossas cidades, guardadas algumas diferenças culturais, porque cada cidade do nosso país tem especificidades que não tem em outras. Por exemplo, há uns anos atrás, nós tivemos o privilégio, quando nós fomos lá com o pastor Juarez e a Musa, nós tivemos a oportunidade de visitarmos a cidade de Diamantina. É uma cidade muito interessante. Tudo que tem na cidade é história. Inclusive, nós fomos na casa onde foi criado o JK, né, o Juscelino Kubitschek. E existem lá lugares muito interessantes. É uma cidade culturalmente rica. E eu diria também que é uma cidade próspera. Mas existem outras cidades de norte a sul do país que são cidades prósperas. No entanto, são cidades dissolutas, compromissadas com o pecado. E as cidades também, naquela época, como Esmirna, era uma cidade muito comprometida com o império. E hoje em dia não é diferente. A maioria das cidades estão muito envolvidas, para não dizermos muito subordinadas ao Estado. O Estado, ele acaba influenciando as cidades, e não somente as cidades, mas o estilo de vida de cada cidadão, mais do que deveria. Esse era o caso daquela época. A sua prosperidade, a sua riqueza e cultura, nada contribuiu para o bem-estar da igreja. Às vezes a gente pode ter a ideia de que uma cidade próspera, uma cidade culta, é uma cidade que pode trazer muitos benefícios à igreja. Isso pode ser verdade, em alguma medida, mas o fato é que, geralmente, uma cidade próspera, um povo próspero, começa a desenvolver muitos problemas espirituais. Então, a cidade que poderia ser uma grande bênção para a igreja, acaba se tornando uma alternativa perigosa para a maioria dos cristãos. Por conta dessa postura fiel, o texto diz que a igreja de Esmirna era uma igreja fiel, ela passou então a ser uma igreja perseguida, uma igreja em tormento. E nós poderíamos dizer, de maneira introdutória ainda, por exemplo, no verso 9, nós lemos assim: conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então nós encontramos aqui já um grande problema que existia dentro da igreja de Esmirna, não na cidade de Esmirna, mas dentro da igreja de Esmirna. O apóstolo João faz uma referência à sinagoga de Satanás. Se você for procurar um comentário bíblico, pode ser que encontrará mas é um consenso entre os intérpretes da Bíblia que está relacionado com aqueles judeus que se diziam cristãos. Veja, judeus que se diziam cristãos, mas na verdade não eram cristãos. Eles pertenciam à sinagoga, mas era uma sinagoga de Satanás. Ou seja, eles propunham um tipo de salvação que não era por Jesus Cristo, era uma salvação própria. E talvez João faz uma referência a essa sinagoga, né? E, na verdade, toda religião que tira o evangelho do centro, que tira o Senhor Jesus Cristo com o seu sacrifício do centro, é uma sinagoga, é uma igreja, é um templo,
é qualquer coisa de Satanás, porque, na verdade, prega uma salvação que não está centrada em Cristo. Um exemplo prático disso, nós poderíamos nos referir a Policarpo. Policarpo, há uma literatura vasta a respeito dele, a história da vida de Policarpo. Ele foi um dos pais da igreja, ele foi discípulo de João. A Bíblia não cita o nome de Policarpo, mas ele pastoreou a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, um tempo depois de João. E quando ele tinha 86 anos, ele foi colocado na fogueira e foi pedido para que ele negasse o nome de Jesus. E ele proferiu uma frase que se tornou famosa. Essa frase de Policarpo, ela é bastante citada, bastante conhecida. Por 86 anos tenho sido servo de Cristo, ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Então, naquele dia, era um sábado, 23 de fevereiro, do ano de 155 depois de Cristo, ele foi queimado e muitos outros crentes foram também hostilizados. Então, a igreja de Esmirna era uma igreja que sofreu perseguição por conta dos falsos cristãos, daqueles que se diziam judeus e na verdade não eram, mas também sofreu perseguição por causa do Estado. O Estado era um agente perseguidor, os falsos crentes eram também agentes perseguidores. Agora, preste atenção numa coisa interessante que nós também notamos, ainda de forma introdutória, nessa carta. Aquela igreja era uma igreja sofredora. No verso 9 nós lemos assim: conheço as tuas obras. Então, ele conhecia as obras da igreja. E o que mais ele conhecia? E tribulação. Ou seja, ele conhecia as obras dela, mas conhecia também a sua tribulação, a sua opressão, a sua tormenta. Mas ele conhecia só as obras e a tribulação? Não, ele conhecia também a pobreza. A pobreza aqui refere-se à pobreza material mesmo. Eles tinham falta de comida. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Agora veja o verso 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Então veja que o Senhor está dizendo para a igreja de Esmirna sobre as coisas que ela haveria de padecer, pelas coisas que ela sofreria. Então, essa igreja de Esmirna, ela traz para nós uma mensagem interessante, no sentido de que o Senhor Jesus Cristo não deu a solução para os problemas daquela igreja. Pelo contrário, ele disse que a igreja passaria por uma tribulação. Ele disse que a igreja passaria por uma tormenta. Agora, nós aprendemos pelo menos 3 coisas aqui. A primeira delas é que Cristo chama atenção para si mesmo. Veja no verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o quê? Ou quem? O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é o primeiro e o último que foi morto e reviveu? O Senhor Jesus Cristo. Então veja, no início da mensagem de Jesus à igreja, ele chama atenção para ele. E por que ele faria isso? Porque o Senhor Jesus, ao se dirigir a uma igreja atribulada, numa igreja em tormento, numa igreja em dificuldade, ele diria: olha, preste atenção aqui, eu escrevo à liderança da igreja, ao pastor da igreja. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Por que ele se apresenta então, ou por que ele chama atenção para ele? A resposta é simples. Ele chama atenção para ele porque quando alguém está em tormenta, quando alguém está numa tribulação, qual é a grande tentação? Como? Olhar para si. Quando nós estamos numa dificuldade, nós olhamos para nós. Nós praticamos o que alguém chama de autoconcentração. Ou seja, eu coloco o foco em mim. E quando eu coloco o foco em mim, o que resulta disso? Quando nós estamos numa dificuldade, seja ela qual for, e o foco está no meu eu, no homem-centrismo, vamos dizer assim, o que causa o foco em mim? Alguém saberia dizer? O que nós
sofremos como consequência quando nós colocamos o foco em nós? Nós desanimamos. E também nós frustramos. Ficamos frustrados, desanimados, porque o foco está em nós. Então, essa talvez seja a razão por que ele chama atenção para ele. Em segundo lugar, ele assegura que está perfeitamente a par da situação. Veja o verso 9. Conheço as tuas obras e a tribulação. Então, o Senhor está dizendo para a igreja de Esmirna, olha, vocês já estão sofrendo, vocês vão sofrer, vocês já estão em tormenta, vocês passarão por tormenta, mas eu quero dizer a vocês que eu conheço isso. Quando nós estamos em tribulação, em dificuldade, o que é que nós pensamos muitas vezes? Deus não está vendo, Deus se esqueceu de mim, Ele não está a par das coisas. Então, essa é a segunda verdade que nós podemos extrair do texto. A primeira é que, numa igreja em tormento, o Senhor Jesus Cristo chama atenção para ele. Ele estaria dizendo assim, prestem atenção em mim, olhem para mim, não olhem para vocês. É um ensino para nós de que, quando nós estamos em tormenta, nós temos que olhar para Cristo e não para nós. Nós não podemos nos concentrar em nós, nós temos que nos concentrar nele. E concentrar-nos nele é uma atitude de fé, é uma atitude de esperança. Deus é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Veja, Ele está dizendo que Ele conhecia as obras e Ele conhecia a tribulação. Alguma tribulação nossa, em cada um de nós aqui hoje à noite, que Deus não conheça, que Ele desconheça? Você está passando por uma dificuldade e você poderia dizer assim, Deus não sabe disso, Ele não está a par disso, Ele tem se feito de surdo e de cego para os meus problemas. Essa é uma verdade? Não, essa não é uma verdade. Ele está dizendo, conheço as tuas obras, né? Ele conhece as nossas tribulações, Ele conhece as nossas obras. A terceira questão que nós aprendemos aqui está no verso 11. Ele dá uma promessa, uma garantia e uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Para nós entendermos o que é a segunda morte, nós temos que entender o que são as outras mortes, né? O que é a morte física? A morte física é a separação do espírito do corpo. Quando o nosso espírito separa do corpo, ou quando o nosso espírito separa do corpo, o corpo desfalece. Ok? Isso é a morte física. O que é a morte espiritual? Biblicamente falando, a morte espiritual é a condição do homem separado de Deus. As pessoas que não creram em Cristo, independente de qual seja a sua religião, o seu credo, se ela não creu em Cristo, ela está separada. Ela está morta espiritualmente. Então, a morte física é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Ele não está com Deus. Ele pode ser batista, ele pode ser presbiteriano, ele pode ser assembleiano, ele pode ser o que for. Mas se ele não creu em Cristo, ele é um perdido e, portanto, está morto espiritualmente. Agora, o que é a segunda morte? Vamos recapitular o que é a primeira morte? A primeira morte, biblicamente falando, estou falando de primeira no sentido de, para nós entendermos o que é cada uma. A morte física é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Ele não creu em Cristo ainda. Em Efésios 2:1, Paulo fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, antes da nossa conversão, da nossa regeneração, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas agora, em Cristo, houve uma regeneração. Agora, o que é a morte espiritual? A segunda morte, melhor dizendo. A segunda morte é a separação eterna de Deus. É quando o homem é condenado ao inferno e é lançado no lago de fogo, né? Há pessoas no lago de fogo hoje? Não. Esse é um conceito apocalíptico também. Não há ninguém no lago de fogo ainda. O lago de fogo não foi inaugurado. Os primeiros a serem lançados lá será Satanás, o falso profeta. E depois todos aqueles que não creram no Evangelho. Essas pessoas, então, estão nesse estado, aguardando por aquele dia. Então, irmãos, eu entendo que esses três entendimentos que nós temos da igreja de Esmirna
eles são muito práticos, podem ser aplicados na nossa vida, no sentido de que, independente das dificuldades pelas quais nós passamos, das tribulações pelas quais nós passamos, nós não devemos nos concentrar em nós mesmos, mas devemos olhar para Cristo. Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Então, a igreja de Esmirna era uma igreja amada, querida por Ele, mas nem por isso Ele livrou ela da tentação, né? Nós achamos muitas vezes que por passarmos por tribulações, por tentações, Deus não nos ama, e isso não é uma proposição verdadeira, isso não é verdade. Ele também nos assegura que está perfeitamente cônscio da situação, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da nossa tribulação, Ele sabe das nossas noites mal dormidas, Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe das nossas angústias. Ele diz no texto: conheço as tuas obras e a sua e a tua tribulação. E Ele também dá a garantia de promessa. A mensagem central da carta é, então, ou portanto, uma exortação à lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles crentes, na verdade, eles foram incentivados a viverem uma vida intensa de lealdade ao Senhor Jesus Cristo, independente do que poderiam enfrentar. A centralidade da mensagem é encontrada no final e no verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em meio aos problemas e tormentas, nós temos que entender que Deus não quer que nós foquemos em nós mesmos, mas que nós olhemos para Ele. Quando nós nos colocamos no foco, nós sentimos pena de nós praticamos o pecado da autocomiseração, que é sentir pena de si. Nós nos colocamos numa condição de vítimas, enquanto na verdade nós não somos. Nós começamos a ter dó de nós começamos a ficar desanimados, frustrados. E, de fato, em linhas gerais, o desânimo, a frustração, é o resultado do foco errado, quando nós estamos focando em nós mesmos. E é uma questão não só teológica, mas é uma questão lógica. E a lógica está no seguinte sentido: se nós estamos olhando para Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador, como sendo Ele todo-poderoso, isso resultaria em desânimo? Resultaria em desânimo? Sim ou não? Eu vou fazer de novo a pergunta. Essa questão que nós estamos falando, ela não é somente teológica, bíblica, ela é lógica. É lógica no sentido de que qualquer um de nós pode entender. A questão é, se nós estamos focados em Cristo, nós sentimos desânimo? Não, é uma questão lógica, né? Porque Ele tem promessas para nós. Então, ao olharmos para Ele, para o nosso comandante, para o nosso general, para o nosso Salvador, para o nosso primeiro e derradeiro, né? O nosso alfa e o nosso ômega, nós não temos motivos para sentir desânimo, frustração, ou seja o que for. Mas o fato é, irmãos, que às vezes nós nos encontramos assim, né? Alguém pode dizer assim: pastor, o senhor está falando aí, mas tem dia que o mar não está para peixe, né? Tem dia que o dia é um dia cinzento, eu não consigo dormir direito. E na verdade, irmãos, não há nenhum de nós que não vive esse drama humano. Todos nós estamos sujeitos a isso. O fato é que nós precisamos sempre voltar para Cristo, fazer um exercício mental aqui, né? Senhor, eu estou passando por uma situação difícil, há uma tribulação, há uma angústia, e eu quero confessar ao Senhor a minha limitação, a minha finitude. Eu não estou conseguindo, está difícil. Eu peço a graça do Senhor sobre a minha vida. É difícil fazermos isso? Não é difícil, né? Mas essa é uma prática que nós devemos fazer quando estamos passando por alguma tormenta. Ser sinceros com Ele, abrir o jogo com Ele. Senhor, eu não vou conseguir vencer isso. As coisas estão difíceis, mas eu peço que o Senhor ministre sobre mim com graça, me ajude, né? Como Pedro orou: Senhor, aumenta a minha fé, né? Ensina-nos a orar biblicamente, para que nós então possamos nos erguer.
Irmãos, a respeito da vida cristã prática, nós temos a liberdade para não sermos cristãos, certo ou errado? Qualquer pessoa tem a liberdade de ser ou não ser uma cristã. Não somos obrigados ao Evangelho, nenhuma pessoa é obrigada ao Evangelho. O ser cristão é uma prerrogativa de cada um, individualmente. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, não houve ninguém colocando uma faca no meu pescoço, me fazendo uma ameaça, colocando uma AK-47 atrás de mim, como algumas religiões fazem, né? Ou você confessa agora a nossa religião, ou a família vai ser exterminada, né? Não foi assim. Foi um ato da vontade. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu estou certo de que isso aconteceu com todos, né? Mas, ao professarmos o Evangelho de Cristo, nós precisamos entender, então, a nossa lealdade a Ele. E, às vezes, até a morte. E não até o primeiro problema, não até a primeira decepção, não até a primeira alfinetada, não até a primeira espinhada, não até a primeira dificuldade, mas até a morte. Então, esse é o padrão que é estabelecido nesse texto, né? Que nós vemos aqui. Então, o padrão de vida cristã prática estabelecida nesse texto é a lealdade a Jesus Cristo até a morte. Amém, irmãos? Que Deus nos dê graça para vivermos assim, para pensarmos assim, né? Para não sermos pessoas que desistem muito fácil, ou não deveríamos desistir de maneira alguma. Essa foi a essência do que Jesus disse a esta igreja. Eu creio que essa mensagem serve também para nós. Diante de qualquer dificuldade que porventura passemos, tanto na vida de igreja como na vida pessoal, nós não podemos nos concentrar em nós. Infelizmente, nós vivemos numa época em que algumas ciências, elas motivam o homem a voltarem-se para si mesmos, em busca de autoestima, e nós nos esquecemos da estima que vem do alto e nos concentramos na estima que vem de nós. Nós nos tornamos antropocêntricos, nós nos tornamos excêntricos, e nesse sentido nos esquecemos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer de fato, nesse sentido prático da vida cristã, é nos render a Ele, nos render. Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu quero viver de acordo com a sua vontade, eu quero viver biblicamente. O que Deus mais espera de mim, mais espera de vocês, mais espera de nós, é que nós vivamos biblicamente, vivamos de acordo com a sua palavra, e não de acordo com os nossos achismos, com as nossas opiniões, com as nossas impressões e compreensões do mundo, mas que vivamos biblicamente. Simples assim, né? Ele quer que nós vivamos biblicamente. E Ele queria que aqueles irmãos vivessem biblicamente. Alguém tem alguma pergunta até aqui, irmãos? Alguma observação? O que você conseguiu já extrair daqui para a sua vida cristã prática? Eu já extraí para mim hoje, à tarde, né, o ensino, aqui, o que fez bem para mim. Alguém gostaria de compartilhar ou de fazer uma pergunta? Alguém? Ok. A lição que eu tirei para mim foi essa, né? Essas 3 lições aqui que eu falei no início. O Senhor Jesus se dirige a uma igreja em tormento, chamando atenção para Ele, não querendo que aqueles que estavam sofrendo se concentrassem neles, porque Ele sabia que era uma tendência deles, e é uma tendência nossa. Quando nós estamos sofrendo, nós nos concentramos em nós. Coitado de mim, ninguém está vendo o que eu estou passando, né? É porque você não está na minha pele para sentir o que eu estou sentindo. São expressões que mostram para nós que nós estamos no centro. Então, essa condição, ela cria desânimo, ela cria frustração, ela cria medo, e ela rouba de nós e sabota de nós a esperança, né? Mas quando nós estamos concentrados em Cristo, as coisas podem ser diferentes.
Então, a minha oração a Deus tem sido essa, para que Ele me ajude a não me concentrar em mim. E eu creio que pode ser a sua oração também, né? Talvez você hoje esteja passando por uma dificuldade que só você sabe, só você e Deus sabem, ou só você e as pessoas da família sabem, mas você está ali brigando, desanimado, lutando. É necessário confiar em Deus. É necessário entender que Ele sabe perfeitamente de toda a situação. E se Ele quisesse remover aquele sofrimento de você, Ele removeria. Mas até o presente momento, Ele não está fazendo isso. Como Ele permitiu que a igreja de Esmirna sofresse, e não somente permitiu, mas Ele anunciou, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Né? Vocês vão passar por isso. Mas sejam constantes, firmes, leais a Jesus Cristo. E por final, Ele dá uma garantia e uma promessa, né, que nós vamos ver mais à frente. Então, a cidade de Esmirna, como nós já falamos, era uma cidade plantada numa região muito, muito próspera, muito fértil, e que hoje é a região da Turquia. A antiga cidade de Esmirna, ela existe hoje com o nome de Izmir, lá na Turquia. Ela sofreu grandes questões políticas depois do período otomano, mas ela está lá, vivinha da Silva, com aproximadamente 250 mil habitantes nos dias de hoje. Ela tem um clima agradável, é uma cidade muito arborizada, e entre aquelas árvores todas, existe uma árvore que exala uma substância. Existem certas árvores que, quando você corta ela começa a exalar uma substância, né? Eu cresci, não assim no meio do mato, né, mas o meu pai conhece muito de madeira, muito de árvores, inclusive algumas árvores que curam feridas, né, árvores que têm um poder medicamentoso. E lá na cidade existia uma planta que, quando você fazia uma incisão na árvore, batia lá uma ferramenta, ela exalava uma substância amarga, mas que tinha um cheiro agradável. E essa substância era usada para o embalsamamento. Eles usavam para embalsamar as pessoas. E sabe qual é o nome que se dava a essa substância? Esmirna. Era Esmirna, que, traduzido para nós poderíamos dizer que é mirra. Mirra, uma substância odorífera, amarga, né, se fosse provar, e era usada para o embalsamamento. A mirra era colocada com um dos ingredientes para ser usado como óleo da unção. Lá em Êxodo capítulo 30, nós lemos sobre isso. No tempo do Senhor Jesus Cristo, ela era usada também, até o tempo de Cristo, para embalsamar corpos para o sepultamento. Então, ela foi amplamente explorada nesse sentido. Quando Paulo escreve, eu não coloquei a referência aqui, mas eu acho que Efésios 5:2 diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então veja, o Senhor Jesus Cristo se ofereceu por nós em cheiro suave. Aquela planta, a árvore que produzia a esmirna ou a mirra, ela sofria um corte, uma incisão, para que fosse extraída aquela substância cheirosa. O Senhor Jesus Cristo também sofreu no seu corpo para que se produzisse um cheiro suave, como o texto nos diz aqui. E talvez isso ensine para nós uma coisa interessante. Deus, às vezes, permite essas incisões na nossa vida para que nós possamos produzir esse cheiro agradável, o cheiro da esmirna, o cheiro da mirra, né, que seja agradável a Ele como o nosso Deus. Muitos sofrimentos pelos quais passamos hoje não são, na verdade, consequências de uma perseguição como aqueles irmãos viviam. Eu estava fazendo um raciocínio aqui,
fazendo uma diferença, tentando estipular uma diferença, um paralelo entre as igrejas que sofreram no Velho Testamento e igrejas que sofrem hoje ainda perseguição religiosa. Se você for lá no Google e digitar portas abertas ou igreja perseguida, se você não fez isso ainda, faça isso. Hoje eu li, inclusive eu queria fazer um recorte para trazer para os irmãos, mas eu posso recomendar que os irmãos façam isso em casa e leiam. Existem relatos de pessoas cristãs que estão presas, outras que foram presas, outras que foram mortas, né, que escreveu-se a história delas, depois elas acabaram sendo executadas por causa de Cristo, porque eram cristãs, simplesmente porque eram cristãs, não há outro motivo. Então, como a igreja de Esmirna, existem igrejas hoje em vários lugares do mundo. Agora, nós não sofremos essa perseguição, né? Nós temos plena liberdade para virmos aqui, para orarmos, para buscarmos a Deus, sem que ninguém venha tolir essa nossa liberdade. Nós não sabemos se essa liberdade durará muitos anos, a gente não sabe isso, né? Existe uma força estatal hoje, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, demonstrando que pode ser que nos próximos anos, se Jesus não voltar, a nossa liberdade religiosa será extremamente restrita. A gente não sabe disso. Mas muitos estudiosos que eu já ouvi falando sobre isso, argumentam, asseveram que pode ser o período que a igreja vai crescer, né? Porque em todo o período da história em que a igreja foi perseguida, foi o período de crescimento, de desenvolvimento da própria igreja. Amém? Então nós vamos parar por aqui, irmãos, para nós termos o nosso tempo de oração. Eu espero que você tenha guardado alguma mensagem a partir dos comentários que nós fizemos sobre a igreja de Esmirna, ou Mirra, uma igreja em tormento, uma igreja em tribulação, uma igreja em dificuldade. Então que Deus nos dê a graça dele e que nós sejamos despertados para que, ao invés de nos concentrarmos em nós, nos concentremos nele, para que então possamos ter esperança e não vivermos no desespero. Vamos fechar os olhos então e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu não conheço o coração de ninguém, eu não sei sobre a vida de ninguém, de detalhes, mas o Senhor sabe, conhece o coração de todos aqui e de todos aqueles que estão acompanhando pela internet e daqueles que ainda verão este estudo, essa mensagem. Nós encontramos aqui, nessa igreja de Esmirna, uma igreja em tormento, uma igreja atormentada, lições preciosas, entre elas o fato de que o Senhor Jesus Cristo não queria que aqueles irmãos se concentrassem neles, mas que olhassem para Ele, para o Senhor Jesus, olhassem para cima, pela fé, contemplando o escape, contemplando a ajuda, contemplando o fato de que provavelmente o Senhor não os livraria da fornalha, da dificuldade, mas já teria dado a eles a salvação, como o texto encerra no verso 10. Aqueles que vencerem não receberão o dano da segunda morte, ou seja, não serão condenados. Essa igreja ensina para nós o que é sermos leais a Jesus Cristo, até a morte. Nós não vivemos esse drama no nosso país nos dias atuais. Não sabemos se um dia viveremos. Mas eu peço que nós sejamos todos crentes vigorosos, entusiasmados com a vida cristã. Nós temos liberdade, nós temos cama para dormir, nós temos casas para nos abrigar da chuva, do sol, de salteadores. Nós temos comida na mesa, nós temos roupas, nós temos carros para andar. Aqueles irmãos viviam numa intensa pobreza. Como nós vamos aprender ainda, eles eram mais pobres do que os escravos daquela época. E, no entanto, eles foram leais ao Senhor Jesus Cristo.
Eu quero rogar que o Senhor nos ajude a entendermos esse padrão alto de vida cristã, de lealdade incondicional ao Senhor Jesus. Nos ajude, nos dê fé, nos dê confiança, nos dê entusiasmo e, sobretudo, nos dê o foco certo da vida. Que nós olhemos para Jesus Cristo. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece também as nossas tribulações. Pois é no nome dEle que nós oramos. Amém. Nós vamos encerrar a nossa transmissão, então, e ainda tem tempo, né? Nós estamos no tempo hábil para isso. Nós vamos ter o nosso tempo de oração. Então nós vamos fazer uma coleta de oração. Nós não vamos também demorar, né? São orações objetivas, mas creio eu que nós temos que orar. Então aqui do meu lado esquerdo, se alguém tem um pedido de oração, compartilhe conosco para que nós possamos orar. Alguém aqui? Lucas.